Fala galera, questão 17, URCA 2023.1, a questão diz o seguinte: sejam A e B pertencentes aos reais, satisfazem as desigualdades, 0 menor do que A, menor do que B, menor do que 1. Então pessoal, tá aí, né? A e B são números entre 0 e 1, e A ainda é menor do que B, ou em outras palavras, o B é maior do que A. Ele ainda traz aqui uma reta numérica para mostrar isso, ó. Os dois estão entre 0 e 1, e o B é maior do que A, tá certo? E aí, pessoal, ó, ele ainda traz aqui na parte dos negativos, como o A está mais próximo do zero, o menos A também estará mais próximo, né? Por exemplo, então se aqui você tem 0,5, aqui seria menos 0,5. Se o B for 0,6, por exemplo, ali estaria o menos 0,6, tá bom? E aí ele quer saber o seguinte, ó, com respeito ao produto menos A vezes B, é correto afirmar que... Pessoal, eu vou pensar aqui no produto A vezes B, tá bom? Sem o negativo, e depois a gente coloca o negativo, a resposta vai ser praticamente a mesma, só que lá na parte dos números negativos. Então vamos pensar aqui na multiplicação de A vezes B, tá certo? Galera, como ele não nos deu valores nem para A nem para B, então eu vou fazer aqui estimativas, certo? Vou pegar extremos. Sempre é bom quando a questão não lhe dê valores, você utilizar os extremos, certo? Então eu vou utilizar primeiramente o extremo com uma casa decimal de aproximação para o A próximo ao zero, né? Ele não está mais próximo do zero do que o B. Então vou utilizar aqui como aproximação, como valor para o A, certo? Um exemplo aqui, o 0,1. E para o B, pessoal, eu vou pensar aqui no valor dele de 0,9, porque ele está mais próximo do 1, tá bom? Então imagina aqui o 0,1 sendo A e o B 0,9. Galera, se você fizer essa multiplicação de 0,1 vezes 0,9, né? O que é que dá isso aqui? Isso aqui vai dar 0,09, tá bom? Esse número aqui, pessoal, ele é um número menor do que 0,1. 0,1 é um décimo. Isso aqui é menor do que um décimo. Aqui é 9 centésimos, tá certo? Por assim dizer. Então, o que é que acontece? A multiplicação está dando menor do que 0,1. Isso acontece por quê? Porque você está pegando o A, que é um número, né? E você está multiplicando, ó, pelo número menor do que 1. Se você estivesse multiplicando 0,1 vezes 1, exatamente vezes 1, a resposta daria 0,1, concorda? Qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Como o outro número, B, é menor do que 1, então a multiplicação do A por esse número vai dar menor do que o A. Beleza? Então, pessoal, a gente pode dizer aqui que o valor máximo dessa continha aqui seria próximo ao nosso 0,1, tá bom? E por que não pode ser o 0,1, Daniel? Porque o B não pode ser 1. Porque se você tivesse 0,1 vezes 1, aqui sim, aí já daria o próprio valor do 0,1. Como não pode, pessoal, então a nossa resposta pode chegar o mais próximo possível, porque se você acrescentar vários 9 aqui, né, fica um número próximo a 1 e chega bem próximo ao valor do 0,1. Logo, galera, a nossa resposta máxima seria aqui no nosso 0,1 com bolinha aberta. Como o 0,1 está representando o A, então eu vou dizer aqui que a nossa resposta máxima seria o A, né, com a bolinha aberta nele, tá bom? Muito bem, vamos pensar agora na nossa resposta mínima, né, o valor mínimo que essa multiplicação poderia assumir. E aí, pessoal, eu quero que você pense agora, colocar até de azul aqui, ó. Quero que você pense, a gente pode ainda pensar o A como sendo 0,1, ou então menor, podemos pensar aqui o A, colocar 0,1 e o B, colocar, como ele é um pouquinho maior, 0,2. Essa multiplicação aqui, pessoal, vai dar um número menor ainda do que o 0,1, né? E um número bem próximo do zero. Esse número vai estar próximo do zero. Se você diminuir ainda mais esses números, ó, se você colocar outros zeros aqui, esse número aqui ainda assim será positivo, porém ele será cada vez menor, cada vez mais próximo do zero. Então nós podemos dizer, pessoal, que a resposta mínima, o valor mínimo dessa multiplicação seria o zero com bolinha aberta. Nunca teria como dar zero, porque para você ter uma multiplicação dando zero, um dos dois teria que ser zero, né?
os dois são maiores do que zero, mas poderiam ser números muito pequenos, tá bom? E aí chegaria muito próximo do zero. Logo a nossa resposta seria o seguinte, ó, seria os números que estão entre 0 e A. Essa aqui seria a nossa solução de A vezes B. Porém, galera, a questão quer menos A vezes B, né? Então, você vai colocar aqui, puxar a sua retazinha real para o lado dos negativos. Colocar aqui o menos A. E aí, pessoal, vou marcar de verde aqui que seria a nossa resposta correta, né? Como ele quer que um dos dois sejam negativos, então estaria aqui nossa resposta, ó, de menos A até zero, certo? Essa aqui seria a nossa resposta concreta. Então, ó, a gente poderia colocar assim, de menos A até o nosso zero, tá bom? Muito bem. Isso aqui é o intervalo correto. Porém, na hora que você vai olhar as alternativas, não tem nenhuma alternativa que tem exatamente isso, porque, ó, a que seria correta, né? E a que é realmente correta, a letra C, ela está com o colchete fechado. O colchete fechado é porque a bolinha é fechada, tá bom? Mas o que é que acontece? Olha aqui o que a questão pergunta, ó. Com respeito ao produto menos A vezes B, é correto afirmar que a letra C está dizendo que menos A vezes B pertence, tá bom? Então, o valor pertence a esse intervalozinho aqui de menos A a 0 com o colchete fechado, ou seja, com a bolinha fechada. Galera, esse intervalozinho aqui, ele é bem parecido com esse, só que ele é um pouquinho maior, porque ele tem o menos A e ele tem o 0, tá bom? Então, galera, como nossa resposta seria a parte entre eles, então a gente pode dizer que nossa resposta pertence ao conjunto. Não é exatamente esse conjunto. Não é exatamente esse conjunto. Nossa resposta seria exatamente esse aqui, ó. Tá bom? Mas como isso aqui é um pouquinho maior, só aumentando aqui os dois extremos, então a gente pode dizer que nossa resposta pertence sim a este conjunto, tá bom? Pessoal, professor Daniel aqui. Espero que você tenha entendido e até a próxima questão. Valeu e um abraço.